Todos bem? Mas esse boa noite foi muito fraquinho. Então vamos lá agora, aquele boa noite para Jesus. Boa noite. Boa noite. Muito melhor, né? Quando nós colocamos intensidade naquilo que falamos, quando nós colocamos toda a nossa força, todo o nosso amor, tudo à nossa volta tende a melhorar. Tudo à nossa volta tende a ficar mais leve. Por isso devemos sempre, em todas as situações, dar o melhor, sempre o nosso máximo, com a maior intensidade. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Esse trabalho de levar o Evangelho é tão grandioso para quem ouve, principalmente para quem fala, porque nós temos a oportunidade de aprendermos juntos. Então, que essa seja uma das nossas missões, colocar intensidade em tudo aquilo que fizermos, para a nossa vida melhorar, sempre. Tem alguém aqui sofrendo? Alguém já sofreu? Alguém sofre? Essa risadinha foi de não sofremos mais? É isso? Ou ainda sofremos? Ainda, né? Ainda estamos em sofrimento natural. Vivemos num mundo de provas e expiações. E quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Vivemos num mundo de provas e expiações. Por isso nós sofremos. Por isso o nosso fardo é tão pesado. Será? Será que precisa ser dessa forma? Será que a nossa vida precisa ser de tanto sofrimento? E hoje nós vamos então entender o motivo de tanto sofrimento. Mas antes de entender esse motivo, já que a maioria falou que também sofre assim como eu, não fiquei desamparada. Fui numa outra casa onde eu perguntei, ninguém respondeu, ninguém levantou a mão. Falei, gente, só eu sofro. Aí uma meia dúzia ali resolveu levantar a mão, mas em meio a tudo isso, em meio a tantas tristezas e alegrias, porque nós também somos feitos de várias alegrias durante a nossa caminhada, nós acreditamos em Deus? Sim? Acreditamos? Muito? E por que nós reclamamos? Se nós acreditamos tanto em Deus, por que nós sofremos? Se nós acreditássemos em Deus da forma que nós falamos, da forma que nós imaginamos, nós não sofreríamos tanto. Porque tem um ditado que é muito popular, e eu tenho certeza que todos já repetiram pelo menos uma vez na vida. Nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E aí, tomando isso para a nossa vida, se nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus, então nenhum sofrimento pelo qual nós passamos é com a aprovação de Deus também. E aí o capítulo de hoje vem falar sobre o tema central, né? Lá no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então vamos analisar primeiro esses bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado? Felizes. Então Jesus, o Espírito mais puro do qual nós conhecemos, que veio até nós, que encarnou nosso meio para nos mostrar, para nos ensinar o que é o amor, porque é isso que Jesus veio fazer, trazer essa leveza para nós, porque nós já estávamos sofrendo há muitos e muitos anos, então ele veio trazer essa leveza e nos ensinar o que é o amor. Jesus nos fala, feliz é aquele que sofre. Nossa, dá até um desânimo, né? Quando eu ouvi isso de Jesus falar, ai, como assim feliz é aquele que sofre? Porque será consolado. Mas precisamos saber sofrer. Não é qualquer sofrimento que nós seremos consolados. Então, o tema central, o tema da noite, motivos de resignação. Precisamos saber sofrer. Precisamos entender qual o objetivo da nossa vida, o que viemos fazer aqui, para então entender a causa dos nossos sofrimentos. Só quando nós temos um entendimento completo daquilo que nós viemos fazer, do que somos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui no planeta Terra, é que nós conseguimos começar a entender o motivo dos nossos sofrimentos. E quando nós paramos para pensar, e nos dias de hoje é raro, né, ter aqueles 5 minutinhos de vamos pensar e refletir sobre a nossa vida, o porquê isso está acontecendo, a nossa vida ela está tão corrida, né, está com tanta tecnologia, com tantos acontecimentos, que muitas vezes nós esquecemos de separar aqueles 10 minutinhos para refletir sobre a nossa vida.
E aí, quando vem um sofrimento, quando vem um problema, o que nós fazemos? Reclamamos, nos desesperamos, reclamamos, porque nós estamos tão atropelados com os acontecimentos que na maioria das vezes esquecemos que nós temos um Pai de infinita bondade. Um Pai que não nos quer ver sofrer, mas ainda assim nós sofremos. E aqui no Evangelho, no item 13, um pouquinho só adiante, eu vou atropelar um pouquinho só para falar o que Allan Kardec veio nos ensinar também. A dor, ela é necessária, mas o sofrimento, ele é opcional. E na maioria das vezes nós preferimos sofrer. Por que a dor é necessária? Se nós não tivéssemos a dor, não saberíamos que algo está errado. Então não precisaríamos mudar nada. Do jeito que está, tá bom, vamos seguindo em frente. Mas quando algo está errado e nós sentimos a dor, nós paramos para refletir, não é? Quando temos uma dor de cabeça, uma dor no estômago, qualquer dor que seja, o que nós fazemos? Procuramos um médico, normalmente, ou nos automedicamos, o que não é correto. Mas nós já temos ali algo a se fazer pela dor. Nós procuramos uma ajuda. E aí nós então decidimos sofrer aquela dor. Mas a dor, quando nós paramos para analisar, ela é necessária na nossa vida. Em quais momentos nós paramos para refletir sobre a nossa vida? Nos momentos de maior dor. Nos momentos em que perdemos algo ou que não conseguimos aquilo que tanto queríamos. Normalmente, neste momento, nós paramos para analisar a nossa vida. E na maioria das vezes, nos queixar. E aí que está o erro. Aí que está a dívida que nós vamos contrair, como foi acabado de ler aqui no Evangelho. Quando nós não acreditamos em Deus, porque essa é uma forma de não acreditar, lá no início todos falaram que acreditam em Deus, certo? Quando nós reclamamos daquela situação em que estamos passando, nós estamos duvidando da bondade de Deus. E claro, nós sabemos que não é de uma forma proposital. Nós temos a plena certeza de que nós acreditamos em Deus, mas aquele momento está tão difícil que nós sim vamos questionar o porquê aquilo está acontecendo. Só que nós precisamos rever as nossas atitudes. E quando nós paramos para analisar o motivo do nosso sofrimento, o motivo daquele problema, na grande maioria das vezes, foi causado por quem? E ainda assim nós reclamamos. E ainda assim, muitas vezes, nós tentamos buscar no outro o motivo da nossa dor. Então, o Evangelho vem nos ensinar que devemos ter calma, paciência. Que devemos, assim como nós falamos lá no ditado, esperar em Deus. Saber que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Aquele problema, aquela situação pela qual estamos passando muitas vezes e que nós nem sabemos qual a causa dela, aparentemente, ela está programada. Deus permitiu para que a gente entendesse a fundo o que nós devemos fazer. Então, todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós teremos as mesmas oportunidades. Só que cada um enxerga de uma forma diferente. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferente de compreender a vida. Mas será que nós já compreendemos o porquê nós fomos criados? Para que Deus criou tantos espíritos? Qual o objetivo da nossa vida? Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui nesse mundo de provas e expiações? Nesse mundo tão complicado de se viver? Vocês sabem? Qual o objetivo principal da nossa criação? Chegarmos à perfeição. Sermos um espírito de luz, assim como Jesus o é. E hoje a minha mãe não está, normalmente ela me acompanha, mas quando eu falo isso, eu falo assim, olha, nós um dia seremos um espírito de luz, assim como Jesus. E aí ela colocou a mão assim na testa e falou, pelo amor de Deus, o que você está falando? Não chegaremos lá. Nós não temos essa capacidade de chegar até lá. Mas foi Jesus que disse. Ele não falou? Vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Só que nós ainda não acreditamos em nós. Na nossa força, na nossa capacidade de viver, de ser quem nós quisermos ser. Porque nós estamos tão focados no nosso problema que na maioria das vezes nós não enxergamos a solução. Na maioria das vezes nós não conseguimos enxergar uma saída.
E aí, quando a gente vem aqui na casa de oração desesperado, pedindo por uma resposta, Deus nos dá. Mas na maioria das vezes não é a resposta que nós queremos ouvir. E aí nós tapamos os nossos ouvidos. Nós queremos entender de uma outra forma e vamos continuar sofrendo. Porque não é aquilo que nós queríamos ouvir. Então, não faz muito tempo, estava assistindo uma reportagem na TV, e acredito que todos devem ter visto, um homem que estava falando de uma experiência que ele teve. Ele comprou uma passagem, estava vindo para São Paulo, depois de meses fora, e para rever a família, para ficar com a família. E ele estava no saguão errado. Ficou lá durante quase 1 hora. Ele chegou muito antes no aeroporto. Chegou muito antes, só que ele estava no local errado. Quando ele se deu conta e desceu, já não dava mais tempo de fazer o check-in, ele não pôde embarcar. E ele brigou muito com o atendente. Ele brigou muito, ele quase quebrou o balcão de atendimento, porque ele precisava viajar. Então, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa. Primeiro que a passagem de avião não é barata. Imagina ficar meses sem ver a família e no dia do retorno não poder, porque você estava no local errado e perder aquele voo. Então, foi aquele desastre. E, minutos depois, o que acontece? O avião caiu. E no aeroporto ainda, ele não conteve as lágrimas, desceu e foi abraçar aquele atendente, no qual ele tinha brigado minutos antes, que ele tinha quase batido porque ele não tinha conseguido embarcar. Mais uma vez, Deus nos provando que tudo acontece da forma que Ele quer, que Ele programou para nós. E mais uma vez, nós provando que nós não acreditamos na providência de Deus, ao brigar, ao discutir, ao nos exaltar com uma situação, nos questionando, por que eu? Por que comigo? Sem entender quais são os objetivos de Deus. Quantas vezes nós saímos de casa atrasados 5 minutos e ao invés de fazer uma oração e agradecer a Deus, nós saímos estressados, brigando, xingando, porque nós vamos perder um compromisso, porque vai perder o ônibus, porque vai chegar atrasado no trabalho, na escola, ou onde quer que seja. Quantas vezes nós já passamos por essa situação? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Jesus, em Mateus, eu trouxe aqui, gente, a minha colinha, porque eu não... Deixa eu pegar aqui. Eu sou ruim para guardar os capítulos. Mateus 17, versículos 14 a 19. Onde os discípulos não conseguiram curar aquele menino lunático. Lembram dessa passagem? Eles não conseguiram, eles não puderam curar aquele menino. Então eles foram até Jesus. Jesus chegou, foi lá e curou. Expulsou o demônio daquela criança e o menino foi curado. E os discípulos então foram questionar Jesus. Por que nós não podemos fazer? E aí o que Jesus responde? Por causa da vossa pouca fé. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, e aí vamos fazer um parênteses, um grão de mostarda é um dos menores, se não for o menor, é um dos menores grãos que existe. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, falaria com este problema ou com esta montanha, como está no Evangelho. Mova-se daqui para lá. E tudo se resolveria. Quando estamos diante de um problema, nós falamos com ele, você não me pertence, saia aqui não é o seu lugar? Será que é assim que nós agimos diante das dificuldades da vida? Na maioria das vezes não. E por que não fazemos? Nós acreditamos. Nós sabemos que Deus é justo e bom, mas por que ainda assim nós não fazemos? Por que nós ainda não usamos os recursos que Jesus veio aqui encarnado, junto conosco, para nos ensinar, para nos deixar todos aqueles ensinamentos? Por que nós ainda sofremos? E aí muitas vezes é cômodo nós falarmos, é porque estamos no mundo de provas e expiações. Aqui vai ter muito sofrimento. Aqui nós precisamos passar por diversas provas. No estágio em que nós nos encontramos, não mais. Os problemas causados hoje, ou os problemas causados anteriormente, eles não necessariamente precisam ter um reflexo tão forte na nossa vida. Porque vai depender da forma como nós o encaramos. E aí, quando Jesus vem e fala que precisa ter paciência, precisa ser obediente e resignado para enfrentar os problemas da vida, aí entra um outro problema, a nossa interpretação. Muitas pessoas acham que ser resignado é aceitar os problemas. Devemos aceitar?
Devemos aceitar que vamos passar por determinada situação. Mas ser resignado não é ficar de braços cruzados falando, é porque Deus quis. Também é muito cômodo para nós, quando nós tiramos esse peso de nós e jogamos para Deus. Então, ser resignado não é ficar sentado e falar, eu aceito esse problema, é essa dificuldade que eu tenho que passar e eu vou passar por ela sem reclamar. Não. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos sofrer. Então, se nós passamos por um grande problema, nós devemos sim entender a causa deste problema, aceitar que estamos no meio de uma tribulação, mas enfrentá-la, encará-la de frente a frente, para resolver aquele problema. Então, não é ficar na inércia. Resignação. A última palavrinha, se formos separar, está escrito ação. Temos que agir. Não é deixar que o problema se instale em nossa vida e aceitar que foi porque Deus quis. Não. Deus não quer aquela situação. Precisamos tirar algo bom daquela situação. Porque na nossa vida, existem dois lados. Para tudo. Existe o lado bom e existe o lado ruim. Para qualquer coisa que formos fazer, sempre teremos duas opções. Qual a opção que nós estamos escolhendo? E aí eu trouxe... Que cor é esse coração? Vermelho, meio rosa? É, né, vermelho? E se eu falar que não é? Esse coração não é vermelho. Ele é bege. Ele é bege? Ele é bege. Vocês não estão enxergando direito. Esse coração, ele é bege. Na nossa vida é assim. Depende do lado em que estamos olhando os nossos problemas, a nossa vida. Ela sempre vai ter dois lados. Vamos dar enfoque, vamos dar força para o lado que nós queremos enxergar, que nem sempre é o lado verdadeiro, que nem sempre é o lado que Deus está querendo nos mostrar, nos apresentar. Mas muitas vezes nós teimamos em querer ver apenas o nosso lado. Então não é errado muitas vezes reclamar, resmungar. Tem dia que cansa, tem dia que estamos cansados. Tem dia que não temos condições de pensar. O erro está em desistir. Desistir nunca será uma opção para nós, que estamos em pleno progresso, que estamos em plena evolução. E aí quando nós nos comparamos aos nossos filhos, para quem já tem filhos, se não um irmão mais novo, um parente, um marido, uma esposa, nós queremos sempre o melhor para aquela pessoa, sim ou não? E quando se trata de filhos, então, o que nós fazemos quando um filho faz algo de errado ou toma um caminho que não é o correto? Nós chamamos a atenção, nós o repreendemos, e se ele continua errando, colocamos de castigo. E o castigo para aquela criança é a pior coisa que existe. Então, meu filho tem 5 anos, já até falou, mamãe, eu prefiro que você me bate, mas não me deixe de castigo. Então, o castigo para ele é muito mais dolorido do que a agressão física, o que não é uma opção para mim também. Mas é para que ele entenda e para que ele reflita sobre o erro dele. Assim Deus faz conosco. Deus castiga? Estão em dúvida? Deus castiga? Em hipótese alguma. Tudo o que acontece na nossa vida foi porque nós escolhemos. E é aí que está a dificuldade de encarar nós mesmos, de entender que aquele problemaço foi causado por nós. E quando nós não sabemos a causa? Nessa vida eu sempre fui muito boa. Não fiz mal para ninguém. Eu sempre fui muito correta, muito tranquila, mas estou passando por um problema com um familiar meu que, olha, não tem solução. Já fiz de tudo, já trouxe o nome dele, coloquei na caixinha de vibrações e não resolve. Aquela criatura é complicada. Será que é o outro? Será que é aquele parente que é o complicado? Olha como é difícil olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros. E reconhecer as nossas falhas. Então, quando nós fazemos isso, esse trabalho, como Santo Agostinho falou, que devemos reservar ali uma parte do nosso dia para repensar sobre as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para ver se nós não teríamos feito algo de errado. Isso só com nós. Não precisamos fazer isso na presença de ninguém, porque é constrangedor.
Nós temos o nosso orgulho, a nossa vaidade. Mas se nós já conseguimos admitir isso para nós mesmos, já será um passo que demos adiante. Já será um passo na nossa evolução. Então, sim, nós fomos criados para sermos felizes, para sermos espíritos de luz, assim como Jesus o é. Mas para isso, passaremos por algumas provações. E muitas delas nós escolhemos. Sabiam? Algumas provas nós escolhemos. Então, para quem está chegando aí pela primeira vez, para quem ainda não teve a oportunidade do estudo, estude Allan Kardec. Estude as obras, que nós vamos ver como nós muitas vezes escolhemos aquele karma, aquele problema. E aí, quando eu falo isso para algumas pessoas da família que não são espíritas, falam, eu só podia estar doido. Eu não escolhi. Imagina que eu ia escolher ser pobre, por exemplo. Né? Muitos falam, você acha que eu ia escolher ser pobre? Sim. Porque isso também é uma provação. E aí lá no Livro dos Espíritos, quando vai falar da riqueza e da pobreza, lá os Espíritos vêm nos ensinar que todos nós já fomos, somos ou seremos, por exemplo, ricos. Né? Todo mundo reclama aí de dinheiro, então eles vêm nos explicar que nós já fomos, somos ou seremos. Então, vamos prestar atenção aí na nossa condição hoje. Mas que é uma das provas mais difíceis que tem. Então, assim, nós precisamos entender o que nós estamos buscando, o que nós estamos pedindo e principalmente qual é o nosso objetivo. Aceitar os problemas? Não. Eu preciso entender o problema e lembra, qual lado eu quero dar? Qual a ênfase eu estou dando para esse problema? E aí nós vamos voltar um pouquinho antes, na pandemia. A pandemia foi um desastre, né, na vida de toda a humanidade, de todo o planeta Terra. Atingiu muitas pessoas. Foi uma fase extremamente difícil para todos. Não teve uma pessoa que não foi afetada, direta ou indiretamente, pela pandemia. Foi um momento muito dolorido, não foi? Teve alguma lição? Será que alguém conseguiu tirar alguma lição da pandemia? Primeira delas, não vou falar todas aqui, mas pelo menos uma. No auge da pandemia, logo no início, as pessoas ficaram desesperadas porque não podiam ter o contato físico. Eu não posso abraçar minha mãe, meu pai, os meus familiares que moram tão próximo. E muitas vezes, pouco antes da pandemia, nós ficávamos meses sem falar com aquelas pessoas. Ou então só falávamos por mensagem, mandando carinho, coração. E aí, quando chegou o problema real, nós podemos parar para refletir o quanto nós tínhamos deixado aquelas pessoas de lado, o quanto o abraço fazia falta. A pandemia passou. Quantas vezes nós já repetimos esse erro de não falar para o outro que ama, que faz falta? Quantas pessoas nós já deixamos de perdoar, de amar, de estar próximos por mágoas que nós muitas vezes criamos na nossa cabeça? Olha como as coisas acontecem e passam rápido. Olha como nós nos esquecemos de tantos fatos que são tão importantes e que nós deixamos passar. E é por isso que nós sofremos. É por isso que as dores chegam até nós, porque nós nos esquecemos de fatos tão importantes na nossa vida. É culpa de Deus? É culpa de quem? Do nosso processo. Então vamos lembrar que nós precisamos sim passar por problemas para a gente aprender. Porque hoje, na situação em que nós estamos, no grau evolutivo que nós estamos, nós só aprendemos através da dor, infelizmente. São poucas as oportunidades que nós nos damos de aprender pelo amor. Mas está tudo bem. Deus, ele é paciente, ele é benevolente, ele é amoroso. Ele nos dá a oportunidade de voltar aqui quantas vezes forem necessárias, para que a gente entenda o processo de crescimento. Só resta saber se nós estamos dispostos a passar por esse processo todos os dias. Então o Evangelho vem nos alertar, vem nos mostrar, caso nós esqueçamos. Felizes são os que sofrem, porque serão consolados. Mas é o saber sofrer. É saber esperar em Deus. É saber confiar no propósito de Deus e viver um dia de cada vez. Se hoje está difícil, amanhã será melhor, porque eu quero. Amanhã a minha vida será transformada, porque eu farei com que ela se transforme. A nossa palavra, a nossa vontade, ela tem poder. Nós podemos fazer e ser tudo o que quisermos,
Basta acreditarmos. Basta nós termos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que podemos chegar aonde quisermos. Então, se hoje estamos passando por alguma coisa que parece não ter solução, vamos olhar para dentro de nós e enxergar essa capacidade. E aí lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, Jesus diz: Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, a porta se abrirá. Estamos buscando? Ou estamos parados, esperando a graça de Deus? Como está sendo a nossa reação diante da vida? Será que estamos agindo para que algo mude, para que algo se transforme? Ou estamos apenas esperando que Deus faça parte dele? Como está o nosso dia? O que nós fizemos hoje? O nosso trabalho aqui de evolução é de formiguinha. É um dia de cada vez. É uma atitude de cada vez. Então vamos olhar para dentro de nós e verificar o que eu preciso mudar. Eu não sou tão gentil assim. Eu passo e não falo bom dia para todos. É uma coisa tão simples que faz a grande diferença na vida de todas as pessoas. Quem não gosta de receber um bom dia bem falado, com toda aquela potência que nós falamos no início? Quem não gosta? Esses dias troquei de emprego recentemente, não conheço as pessoas ainda, mas passei por uma moça assim da limpeza, falei para ela: "Oi, bom dia, tudo bem?" Ela me olhou assim: "Oi." Eu falei: "Tá tudo bem?" Ela, e saiu. Aí eu fui perguntar, né, para a moça que trabalha comigo, eu falei: "O que acontece?" Eu falei com ela, ela quase que saiu correndo. Ela falou: "Não, porque ninguém fala. Ninguém fala com ela. Ela não fala com ninguém, ninguém fala com ela." Eu falei: "Mas por quê?" Porque as pessoas aqui são assim. Uns não falam com o outro, só falam com quem está do lado. Em pleno século XXI, com tanta informação, com tanto acesso à informação, como assim uma pessoa não fala com a outra? E assim é o nosso papel. E aí nós vamos entendendo o que estamos fazendo ali. Esses dias mesmo me perguntei, falei: "Jesus, por que eu fui mudar de emprego? Tá tão complicado." Eu sabia que seria desafiador, mas eu não sabia que seria tanto. Mas parece ser uma coisa tão insignificante para nós, mas para aquela mulher não era. O que nós fizemos hoje? Qual foi a nossa atitude? Eu não tenho condições de ajudar. Muitas pessoas falam isso, né? Eu não tenho condições de ajudar. Eu estou passando por um momento tão difícil que eu não tenho condições. Quanto custa um abraço? Quanto custa um sorriso? Quanto custa uma palavra amiga? Mas toda vez que eu vou falar com aquele meu parente, ele vem com 5 pedras na mão. Água mole em pedra dura. Não é assim os ditados? Os ditados populares servem para isso. E muitas vezes nós achamos que são apenas ditados populares. Não, eles servem para nós, para a nossa vida. Então que possamos, eu tenho 5 ainda minutos? Então que possamos entender qual é a beleza da vida. Que possamos enxergar na nossa vida a diferença que queremos lá no mundo. Que possamos aceitar as tribulações enxergando as oportunidades de crescimento. Porque para cada problema existe uma oportunidade. Que essas oportunidades cheguem para nós, se não de uma forma clara, mas de uma forma mais branda. E não ficar sentado aguardando que Deus faça parte dele. Precisamos agir. Jesus falou: busca que acharás. Então, enquanto nós não pedimos, enquanto nós não acreditarmos, nós não seremos ajudados. E é acreditar com fé. Não é acreditar apenas da boca para fora. Não é acreditar apenas quando tudo estiver bem. É acreditar que nós somos filhos de um Deus perfeito, que estamos em evolução e estamos caminhando para sermos felizes, espíritos perfeitos, assim como Jesus. Então Jesus, um espírito já iluminado, passou por tanto sofrimento aqui na Terra e ainda assim não desistiu de cada um de nós. Ele voltaria quantas vezes fossem necessárias para que nós aprendêssemos. Então vamos aproveitar que nós temos a bênção da doutrina espírita para nos ensinar que a vida não acaba quando nós morremos. Que nós trazemos problemas, sim, do passado, mas que nós podemos resolver agora e levar apenas bênçãos para o futuro.
E que mesmo que não seja apenas flores a nossa vida, que nós possamos fazer pequenos ramalhetes para um dia esse jardim se florir. Para encerrar, eu trouxe uma reflexão. Chama-se As Contradições da Vida. Para que a gente pensa? A gente tem pressa para crescer, para depois suspirar pela infância perdida. A maior ironia da vida é perder a saúde para ganhar dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde perdida. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente. E mesmo assim, não viver nem o presente e nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. A vida tem dessas contradições. O amanhã é a parte mais bonita, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver, outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons nos dão felicidade. Os dias ruins nos dão experiência. As tentativas nos mantêm fortes. As provas nos mantêm humanos. As quedas nos mantêm humildes. Mas somente a nossa vontade e a nossa fé vão nos manter em pé. Que possamos fazer do nosso amanhã o dia mais lindo. E que cada recomeçar seja uma plantinha plantada em nossos corações e que façamos a diferença, com problema ou sem problema. E que possamos olhar sempre o outro lado da moeda, para enxergar as oportunidades que as dificuldades colocam na nossa vida. Que todos nós tenhamos uma excelente semana e que Jesus se abrigue em nossos corações por todo sempre. Que assim seja.